Bem-vindos, queridos, a mais uma aula aqui do canal Palavra Viva. A gente continua nossos estudos em Isaías, esse livro tão profundo. E antes de começar, já sabe, né? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nada do nosso estudo diário na palavra. Bom, hoje vamos falar de algo que redefine o que é pertencer ao povo de Deus. Não é mais sobre linhagem, mas sobre algo muito maior. Vamos desvendar essa conexão incrível entre o sábado e Sião, e como isso muda tudo. Para a gente entender a mensagem de Isaías, primeiro a gente precisa pegar essa tensão que existe em toda a história de Israel. Essa frase de Pedro resume tudo, né? Qual é a questão central? O que afinal significa ser povo de Deus? A jornada de Israel é uma busca constante por essa identidade. Então vamos lá. A própria origem de Israel é um grande processo de transformação. Eles não começaram como uma superpotência, nada disso. Começaram como um grupo à margem, um não-povo, que foi chamado por Deus para se tornar algo totalmente novo, totalmente inesperado. E o que é impressionante aqui é o contraste. Olha só a coluna antes. Lá em Gênesis, os egípcios nem comiam com os hebreus, porque consideravam uma abominação. Eram periféricos. Agora olhem para depois. Deus vira o jogo completamente. Ele chama de meu filho, meu primogênito. É uma mudança de status assim radical. E este momento em Êxodo é o clímax. É o ponto alto dessa transformação. É aqui que essa nova identidade é selada, sabe? Deus não só liberta, ele dá um propósito, um status único no meio de todas as nações. Ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. Que promessa! Mas, como em toda boa história, tem um porém. Essa identidade gloriosa não era incondicional. Estava ligada a uma aliança. E essa aliança, claro, trazia um risco enorme junto com ela. Então, o ponto crucial é esse. A identidade deles era, de certa forma, frágil. A fidelidade à aliança era o que os mantinha como povo de Deus. A desobediência não era só um deslize, era uma ameaça existencial que podia desfazer tudo que Deus tinha construído. Dá para imaginar o peso disso? Isso se torna terrivelmente real lá no livro de Oséias. Deus manda o profeta dar ao filho o nome de Lo-Ami, que quer dizer literalmente não meu povo. Isso não é só uma metáfora, gente. É um decreto profético. A ameaça de perder a identidade era real, estava sempre ali pairando sobre Israel. É bem nesse contexto de tensão que o profeta Isaías aparece com uma visão totalmente nova, olhando para o futuro. Ele apresenta uma saída, uma nova forma de entender quem faz parte do povo de Deus. E a chave para isso, o sábado. Isaías começa a conectar a prática da justiça com a guarda do sábado. E tudo isso na expectativa de uma salvação que está prestes a vir. De repente, o sábado deixa de ser só um mandamento do passado e se torna um sinal, uma prévia do que está por vir. Vamos analisar isso com calma. A visão de Isaías funciona naquela dinâmica do já, mas ainda não. Ou seja, a ideia de que o futuro prometido por Deus já começa a dar as caras no presente. E o papel do sábado nisso tudo? Bom, ele funciona como uma janela para esse futuro, um jeito de experimentar um pouquinho da realidade plena que Deus está trazendo. E é aqui que a visão de Isaías se torna, assim, revolucionária. Se o sábado é a janela para o futuro de Deus, então quem pode olhar por essa janela? Isaías simplesmente redesenha as fronteiras de quem pertence ao povo de Deus. Isso aqui é muito poderoso. Grupos que antes eram explicitamente excluídos pela lei, como estrangeiros e eunucos, agora são convidados a entrar. A bênção não está mais presa dentro de fronteiras de sangue, de etnia. As portas foram abertas. E aqui está a mudança fundamental. A identidade do povo de Deus não é mais definida pela linhagem, pelo nascimento, mas pela escolha pessoal de ter fé e obedecer. É uma virada de chave. Reparem só nos verbos de ação que Isaías usa: guardar, escolher, abraçar. O povo escolhido passa a ser a comunidade que confessa a sua fé, que escolhe ativamente seguir a Deus. É Deus redesenhando as fronteiras e insistindo em incluir quem estava à margem. Bom, então vamos avançar para ver onde isso tudo vai dar. Essa nova comunidade, que agora é definida pela fé, tem um destino final prometido: a Nova Jerusalém, a promessa de um destino final de redenção. No fim das contas, a segurança dessa promessa não está na nossa capacidade de sermos fiéis, mas na fidelidade de Deus. Ele é o Deus da verdade, que no hebraico tem essa ideia de firmeza, de constância. É a fidelidade dele que garante a promessa de novos céus e nova terra.
E assim, o sábado se revela como esse fio de ouro que atravessa toda a história. Ele começa lá na criação, vira um sinal da aliança com Israel e, no fim, aponta para o encontro eterno na nova criação, onde o descanso com Deus vai ser permanente. A visão de Isaías, então, nos deixa com essa pergunta provocadora. Se a comunidade de fé é definida pela escolha, pela inclusão e não pela origem, como é que isso transforma o nosso jeito de entender o que é pertencer a algo hoje? É uma reflexão que ecoa forte até os nossos dias. Obrigado por acompanhar a aula até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para continuarmos nosso estudo e o devocional diário. Deus abençoe.